Glória a Deus, aleluia. Por que eu glorifico a Deus? Porque é mais uma oportunidade que nós estamos tendo de pregar o Evangelho. Quer dizer, toda vez que a gente tem a oportunidade de falar de Jesus, nós temos que glorificar ao Senhor. Por quê? Porque o que o mundo precisa é de Jesus. Mas a pessoa fala, pastor, o mundo precisa de mais igrejas. Sim, mas a igreja para quê? Para pregar as boas novas. Quer dizer, você recebe uma palavra, você tem que receber em você a esperança. Quer dizer, aquela esperança que se você, a partir do ponto que você recebeu a palavra, a partir daquele momento você começar a inclinar o seu coração para Jesus, a coisa já começa a mudar. A coisa já começa a ser transformada em nome de Jesus. E eu quero hoje falar a respeito de vida espiritual. Efésios capítulo 6, Efésios 6, versículo 10. Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, o que diz aí em Efésios 6, de 10 a 12, que a gente leu aqui? Para a pessoa que tem uma vida espiritual, é bom. Agora, para quem não tem, aquela pessoa que vem na igreja, ela gosta da igreja, entende? Ela diz assim, eu gosto, sabe, eu vou lá, eu ouço palavras boas, aquilo me faz bem, eu vou para a igreja, eu percebo que eu me torno uma pessoa melhor. E tem gente que até diz, se fosse para escolher, eu escolheria ser evangélico, eu escolheria ser crente, eu gostaria muito de ser cristão. Mas essas declarações, elas não resolvem um problema no mundo espiritual. A pessoa tem que aprender a ter uma vida espiritual. Você tem que fazer o seguinte, você é uma pessoa viva para Deus, ou você é aquela pessoa meio morna? Tem gente que nem... a pessoa ela não tem uma vida mesmo com Deus. Aí o que acontece? O homem de Deus, ele tem que ser homem de combate. A mulher de Deus tem que ser mulher de combate. É aquela pessoa que se reveste do poder de Deus. Ela sem Deus, ela não é nada. Quer dizer, muitas vezes, se nós somos revestidos de Deus, nós tudo podemos daquele que nos fortalece. Agora, se a gente não se reveste de Deus, qualquer coisa nos abala. Ô pastor, um dia eu levantei de manhã, aí uma pessoa fez uma crítica para a minha pessoa. Ah, pastor, eu fiquei arrasado. É porque você não está revestido de Deus. Se você tivesse revestido de Deus, ainda que aquela crítica tenha sentido, porque às vezes as pessoas nos criticam, a gente não tem que levar tudo ao pé da letra, mas muitas vezes alguma coisinha de que a pessoa está falando tem sentido. Aí você vai, retém o que é bom, mas aquilo não lhe destrói. Por quê? Porque você está revestido. Agora, pega você um religioso de primeira, uma religiosa de primeira, mas não está revestido. Quer dizer, a pessoa vem e fala algo, abala. Pessoas que ainda se preocupam em ficar na igreja é como se fossem fiscais da igreja. Eu estou vendo isso, eu vejo aquilo,
Eu creio que se você, a pessoa que se torna uma fiscal da igreja, se ela tivesse com os olhos dela fechados, procurando uma comunhão com Deus, ela seria muito mais feliz, porque ela estaria se envolvendo com Deus, ela estaria falando com Deus, ela estaria conversando com o Pai, porque o Senhor, Ele fala, Ele fala, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, então tudo isso existe. Quer dizer, se o Senhor está falando, é porque isso existe. Agora, se você leva uma vida espiritual aí, de qualquer maneira. Ontem o missionário estava pregando no Show da Fé, eu não sei se você assistiu. Ele estava dizendo, você precisa de um tempo com Deus todos os dias. Nós precisamos de um tempo com Deus todos os dias. Quer dizer, precisamos refletir, precisamos orar, precisamos dar uma meditada na palavra de Deus. Quer dizer, aquela palavra vem e nos limpa. Se a gente está com ideias erradas, a palavra vem. Se o demônio da prostituição está tentando entrar, a santidade de Deus vem. Agora, se você deixando a palavra, você vê aquilo, parece que é comum. Daqui a pouco você acha que é comum ter mágoa de alguém. Daqui a pouco você acha que é comum, por exemplo, você ter uma ideia própria do que diz a Bíblia. Não, a palavra de Deus, irmãos, ela nos tira da zona de conforto. A pessoa que está ouvindo a palavra e continua do jeito que ela sempre foi, o Espírito Santo não está entrando nela. Porque a palavra de Deus é para tirar a gente da zona de conforto. É para vir aquele moço, por exemplo, ele chegou perto de Jesus e ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia, e ele falou para o Senhor. Quer dizer, por que ele conhecia? Porque ele queria ir para o céu. Ele falou, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí o Senhor falou, ele falou, tudo isso eu já tenho feito. Mas aí Jesus tocou num ponto da renúncia dele. Quer dizer, a renúncia que pega. Quer dizer, não significa que todo mundo tenha que pegar tudo que tem e entregar, né? E outra, se eu fizesse esse discurso aqui, para hoje todo mundo entregar o que tem, né? Você vai pegar todas as suas propriedades, os seus bens, tudo que você tem. Não seria para a igreja, porque Jesus não mandou entregar para a igreja. Jesus falou para vender tudo e dar aos pobres, né? Quer dizer, então se eu fizesse esse discurso aqui, não seria para deixar a igreja mais rica, porque ele falou para poder entregar aos pobres, né? E tudo mais. Mas não é isso que Jesus pede para todo mundo, não é. Quer dizer, tem coisa que às vezes a renúncia da pessoa é tratar um ente, pode ser mãe, pai, irmão, tio, filho, filha, pai, né, mãe, melhor. É uma renúncia. Quer dizer, você vai ter que renunciar esse seu gênio, essa sua maneira de ser, é uma renúncia. Quer dizer, você vê, só a pessoa de guerra é que consegue vencer isso. Só a pessoa, você pode ver, ele diz que nós temos que nos revestir do poder. Então a pessoa que não tem uma vida espiritual, ela está dentro da igreja, mas ela não é uma pessoa combatente. Quer dizer, não é aquela pessoa que combate. Ela fala, não, esse demônio está tentando colocar ideia errada na minha mente, está amarrado em nome de Jesus, eu não quero. Aí eu vou colocar a planta dos pés aqui neste lugar, e está abençoado em nome de Jesus, e vou ficar firme na fé. Eu até me lembro de um pastor que está até na glória com o Senhor, e eu estava vendo um lugar maior para a gente poder fazer a obra de Deus. Eu estava em oração, eu estava buscando ao Senhor.
Aí um dia eu encontrei esse pastor, muitas pessoas até o conhecem, o conheceram, tem uma história muito linda na igreja, que é o pastor Dalton César. Quer dizer, eu encontrei o pastor Dalton, que hoje já está com o Senhor, mas ele conversando comigo, eu falei assim: ô pastor Dalton, eu tô em oração, porque eu estou vendo um lugar maior, para a gente poder fazer a obra de Deus e tudo mais. Aí ele falou assim: ô Eduardo, você colocou a planta dos seus pés lá? Aí eu falei assim: ô pastor, essa semana eu peguei a chave e eu fui lá. Por quê? Porque o corretor, ele não queria alugar para a igreja. Aí estava aquela batalha tremenda. Ele falou: não, mas você colocou a planta dos pés lá? Eu falei: ó, com muito custo ele me deu a chave e eu coloquei a planta dos pés. Aí o pastor Dalton falou: se você colocou a planta dos pés, você tomou posse. Em nome de Jesus é teu. Irmãos, aquela palavra entrou em mim. Aquela semana o corretor ligou para mim. Falou: já está tudo certo, só vamos dar andamento nos papéis e tudo mais. E nós saímos de um lugar que era pequeno, fomos para o maior. Depois fomos para o maior ainda. Quer dizer, mas o que eu quero dizer para você? O homem de Deus, ele não pode ser essa pessoa, a mulher de Deus não pode ser essa pessoa que vem na igreja e não tem uma vida com Deus. Você precisa conversar com o Senhor. Ele conhece a sua voz e você tem que aprender a conhecer a voz dele. Quer dizer, se você está à procura aí de voz de homens, de voz de mulher, e tudo mais, isso aí você não vai longe. Você tem que aprender a andar com Deus, conversar com Ele, ter a tua Bíblia, anotar as tuas coisas quando Deus fala com você, conversar com Ele, querer realmente as coisas de Deus. Aquela palavra que fala com você, você tem que guardar no coração, porque você vai ter que usá-la num determinado momento. Você vê o José do Egito, ele disse: olha, eu poderia ter todas as coisas aqui, mas eu não posso trair o meu Senhor. Quer dizer, primeiro eu não posso trair Deus, e depois eu não posso trair a autoridade que está sobre mim. Aí lá a mulher tentou até assediá-lo, ele caiu fora. Mas por quê? Porque tem a palavra, é um homem de guerra. Agora, tem gente, irmãos, que o demônio ele é astuto, ele é safado, ele é sem vergonha, ele instiga a pessoa, quando vê a pessoa já está indo na dele. Não tem que ser. Ele diz aqui, ele fala: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, quer dizer, lutar contra os principados, potestades, príncipes das trevas, desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você tem feito uma consagração, né? Você tem feito? Ô pastor, eu tenho me consagrado, eu tenho pegado aí um dia, aquele dia é o meu dia da consagração. Eu medito na palavra, eu quebro a minha carne, eu coloco a minha carne no lugar dela, porque ou você está colocando a carne no lugar dela, ou a carne está prevalecendo. Porque um dos dois prevalece, ou a carne ou o espírito. Pastor, o que está prevalecendo na minha vida? Eu não sei. Você anda com Deus, você que tem que saber. O que prevalece na tua vida, a carne ou o espírito? Porque ou o espírito está subjugando a carne, ou a carne está subjugando o espírito. Um dos dois está vencendo aí. Se você está com vontade aí até de bater em alguém, por exemplo. Tem gente que está dirigindo na rua que quer bater nos outros, né? Você está numa carne tremenda, irmão. Você está numa carne. Então, pastor, então eu vou fazer jejum. Às vezes o seu caso não é nem jejum, o seu caso é conversão. Você não é convertido ainda. Você não é convertida. Ô pastor, eu estou falando tanto palavrão, eu vou ver se eu faço um jejum. Não, irmão, tem gente que tem a boca tão suja, que não é jejum, não é deixar de comer, não. É se converter. Não é convertida ainda, não. Não é convertida, porque a pessoa, ela tem um negócio de ficar marcando o tempo que é convertido. Você tem que marcar o tempo que você anda com Deus.
Quer dizer, porque não é o dia que entrou na igreja que você se converteu. Você se converteu o dia que você decidiu andar com Deus. O dia que você parou de olhar para a mulher dos outros no meio da rua, e você se converteu. O dia que você falou algo e se arrepende, fala, Jesus, eu não deveria ter feito isso. Não é que não erra. Errar todo mundo erra. Mas você tem o Espírito Santo para poder lhe corrigir. Quer dizer, isso que é ser convertido. Quer dizer, você vê, ele fala de uma vida espiritual. Lá em Mateus, vamos para Mateus. É que tem gente que fica bravo, né? Só fala, não é convertido. Mas como que eu não sou convertido? Tem gente que não é, pessoal. Tem gente que não é convertido ainda. Eu lembro que há muitos anos atrás, abre em Mateus 17, que eu já vou falar para você que nós vamos falar aqui. Eu lembro que há muitos anos atrás, a gente ficou evangelizando um senhor. Ele trabalhava num determinado local e a gente foi evangelizando, falando e tudo mais. Aí um dia ele estava um final de semana na casa de alguém lá, chamaram ele para ir para a igreja. Aí ele foi para a igreja, ele estava com um problema no casamento dele. Uma luta no casamento dele que não era brincadeira, batalha mesmo, não era adultério não. Era aquela coisa de incompatibilidade, a coisa... Eu creio que todo casal, quando começa no casamento, passa por isso. Por quê? Porque são duas pessoas que pensam diferentes, né? A não ser se uma tentar anular a outra. Agora, se ambos tiverem as suas ideias, isso é normal. Tem gente que quer separar porque a mulher gosta do azul e ele gosta do verde, né? E qual é o mal de gostar de verde? Está até na moda o verde, né? Quer dizer, então, não tem problema nenhum. Quer dizer, a pessoa gosta de uma comida, ele gosta de outra. Ela gosta de dizer, não. Quer dizer, isso não é motivo para separar. Aí ele foi para a igreja, chegou lá, ele buscando a Deus e tudo mais, ele é novo, não conhecia nada. Aí uma moça chegou perto dele, que também estava com problema no casamento, né? Aí os dois conversando, tudo mais, ele trabalhava até com uma empresa muito boa, ele era dono, ele era empresário. Começaram a conversar. Ele começou a consolá-la e ela começou a consolá-lo. É errado? Não é errado. Mas daí ela não queria mais salvar o casamento dela, nem ele queria salvar o casamento dele mais. Conclusão, outra confusão. Quer dizer, às vezes, uma pessoa da minha família foi para a igreja, conheceu uma pessoa. Quando eu fui ver, já estava quase morando com a pessoa. Quer dizer, o que é isso aí? Pessoa que não é convertida está dentro da igreja. Quer dizer, porque se a pessoa fosse convertida, a última coisa que ela iria aceitar seria a fornicação. Ainda que fosse fornicar, mas na hora ia falar, Jesus, me perdoa, o que nós estamos fazendo aqui? Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui? Você é mulher de Deus, eu sou homem de Deus, nós estamos nos prostituindo. Quer dizer, o que é isso? Agora, a pessoa que não tem vida com Deus, ela acha isso normal. Para ela é normal. Eu conheci um rapaz evangélico, eu conheci uma moça evangélica, mas é evangélico por quê? Porque está dentro da igreja, né? Esses dias um carteiro veio trazer uma carta aqui, acho que ele ficou evangélico, ele entrou aqui dentro, né? Ele trouxe a carta. Quer dizer, o evangélico, ele olha para a cara da pessoa e diz assim, olha, se você está querendo pecado, você bateu na porta errado. Não foi Jesus que mandou você para mim. Porque como é que Jesus vai mandar uma pessoa que quer pecar comigo? Quer dizer, como é que... não, foi Deus que mandou. Não. Quer dizer, como é que vai mandar? A Bíblia fala que não vão andar dois juntos se não tiver como um acordo. Quer dizer, então eu acho, não é que o diabo fez sem querer, não. Ele sabe. Quando uma pessoa não tem uma vida com Deus, ele vai e coloca ali para a pessoa cair. Ele sabe que a pessoa não tem vida com Deus. Porque se a pessoa tem vida com Deus, ele sabe que ele vai ter luta. Olha Mateus 17, versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, né, do menino, né? E desde aquela hora o menino sarou.
Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Você está achando que jejum é coisa para a gente fazer, né? Uma vez por mês, o missionário faz, o pastor Jaime faz, aí eu aqui faço, outro pastor faz, mas há castas de demônios que só sai com jejum e oração. É uma boa notícia para quem tem vida com Deus, mas para quem não tem? Tem gente que, se você deixar a pessoa sem um pedaço de pão de manhã, parece que a pessoa vai morrer. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que, se eu não tomar um café até 10 horas da manhã, eu sou capaz, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. É porque a carne predomina. É porque a carne, com certeza, a carne está predominando em outras áreas. Com toda certeza. Se predomina numa área, é porque predomina na outra. Quer dizer, você vê, Jesus, ele diz, primeiro lá em Efésios o Senhor nos diz, né, que nós devemos nos revestir de poder. Quer dizer, que nós devemos, que a nossa luta é espiritual, não é contra a carne. Você ficar brigando contra a carne não adianta. A nossa luta é espiritual. Mas e quem não tem vida com Deus, como é que faz? Há castas de demônio que só sai com jejum e oração. A pessoa não ora, ela não tem uma vida com Deus, ela não tem uma consagração, ela não jejua. Ela acha que jejum é para todo mundo, menos para ela. E tem gente que diz, ó, se eu tiver que fazer um jejum, eu faço o dia que eu sentir no coração. Você está ouvindo sua carne. Você está ouvindo a sua carne. Ah, se eu tiver que dar uma oferta, o dia que eu tiver vontade, eu dou. Dificilmente essa vontade vai bater. Essa vontade da oferta vem do Espírito. Ninguém gosta de dar dinheiro. Todo mundo foi preparado para receber dinheiro. Não é para dar. Só que o Senhor diz que é melhor dar do que receber. Então você vai ter que estar no Espírito para poder dar. Enquanto a carne falar mais alto, você não vai conseguir. Quer dizer, não adianta a pessoa falar, ó, se eu tiver com vontade de fazer a coisa, eu faço. Ah, irmãos, eu creio que toda pessoa que vai atrás da vontade dela é uma pessoa que ela anda mais na carne do que no Espírito. Eu lembro que a primeira vez, eu sempre dou esse testemunho, que foi a primeira vez que eu vi o T.L. Osborne. T.L. Osborne, um homem que viajou praticamente todas as nações. Deve ter ficado alguns países só que ele não tenha visitado. Um homem que foi embora com quase 90 anos, né? E eu tive a oportunidade de ver o T.L. Osborne pregar pela primeira vez. Ele estava numa igreja, e aí o missionário nos chamou e falou, olha, se vocês quiserem prestigiar a reunião, e Jesus ouviu a minha oração, porque o T.L. Osborne veio a primeira vez, foi em outra igreja, não veio na nossa. E ele tinha uma amizade muito grande com o missionário, né? O missionário tinha contato com ele e tudo mais, o Curar Enfermos, Expulsar Demônios, né? Aquele livro e tudo mais que ele publicou, e havia uma amizade muito grande. Aí o missionário falou para a gente, falou, pessoal, o Osborne está fazendo uma reunião, mas eu queria a bênção do meu pastor para poder ir. Eu podia ter ido. Tem gente que é assim, né, irmãos? A pessoa, às vezes o evento da igreja dela, ela não vem. Aí o outro faz o evento, não sei onde, ela fica pulando igual um macaco lá. Quer dizer, não tem ânimo nem da própria igreja, depois quer mostrar na outra igreja que tem ânimo, né? Quer dizer, não ajuda nem vir limpar a igreja aqui quando precisa, aí depois quer pular e cantar. Quer dizer, pular e cantar é fácil. Eu queria ir com a bênção do meu pastor, né? Aí o missionário falou, quem quiser ir, pode ir.
Irmãos, a hora que eu entrei, foi a primeira vez que eu vi a banda Gerd. A banda Gerd estava abrindo o louvor, e o Terry Osman entrou para pregar. Inclusive, até quem viu o convite para mim foi o pastor Glauber. O pastor Glauber falou: não, Edu, eu tenho um aqui, eu arrumo para você. Eu falei: então, pastor, depois então eu vejo com o senhor. Até hoje ainda não vi, depois preciso ver. Aí ele estava lá, fomos lá. O Osman entrou. Ele falou: olha, tem uma coisa que eu amo fazer, e a outra eu não gosto. Eu falei: poxa vida, o que o Terry Osman gosta e o que ele não gosta? Ele falou assim: olha, eu gosto muito de cuidar do jardim da minha casa. Eu lembro até da flor que ele falou que gostava, as margaridas. Ele falou: olha, eu gosto de chegar em casa, eu cuido das minhas margaridas. E o que eu não gosto? Ele falou assim: eu não gosto de comida de hotel. Ele falou: eu não gosto de comida de hotel, não gosto, eu acho ruim a comida de hotel e tudo mais. Aí o que ele falou? O que eu menos faço é cuidar do meu jardim, porque eu prego no mundo todo, eu quase não fico em casa. Ele falou: o que eu mais faço é comer comida de hotel, porque onde eu estou, eu como. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele não fazia a vontade dele, irmão. Infelizmente, hoje, uma boa parte, eu não digo a maioria não, está na igreja, tem vontade de fazer, faz. A pessoa não nega a vontade dela. Ela não nega. Quer dizer, o Osman disse: o que eu mais gosto, eu não faço. Tem tanta coisa, irmãos, que nós abrimos mão. Abrimos por causa do chamado. E pronto. Quer dizer, tem gente que às vezes até hoje não abriu mão de algo, né? Mas por quê? Porque não entrou na guerra sério, né? Quer dizer, não chegou diante de Deus, não falou com Deus, não orou, não falou, não é homem de batalha, não é mulher de batalha. Ao invés de entrar e dizer: não, eu vou vencer esse negócio aqui, bateu na trave, não, mas eu vou de novo, em nome de Jesus, eu vou vencer, eu vou conseguir. É um cigarro, não, está amarrado, fumou, está amarrado, não vou fumar mais, em nome de Jesus. Vai, fumou, está amarrado, não vou beber. É uma luta, é uma guerra espiritual. O Osman explicou, aí eu lembrei da palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo disse? O que eu quero eu não faço. Quer dizer, por que tem gente que não passa a vontade? O que ela quer, ela faz. Eu sou sincero, eu tenho a minha personalidade. Sim, você tem a sua personalidade, mas você tem que ver que se você está servindo a Deus, você tem que se colocar diante dele. Não é a tua vontade que vai prevalecer. Eu duvido que a vontade de Deus quer fazer uma pessoa fumar, a vontade de Deus quer fazer uma pessoa beber, né? A vontade de Deus quer fazer uma pessoa se prostituir. Não, quer dizer, em hipótese alguma. Por isso que Jesus ele diz que há castas, há qualidades de demônios que só sai com jejum e oração. Aí quando você começa a ter essa comunhão com Deus, você pega a tua Bíblia e você tem um tempinho com Deus, um tempinho de qualidade. Tem gente que está correndo tanto que não tem tempo para Deus mais, né? A pessoa não tem tempo para Deus, quer dizer, ela deveria ter. Você vê que é uma coisa tão séria, irmãos, que Deus conhece todo mundo. Quando o Senhor vai se referir a um determinado assunto, Ele fala de pessoas que têm comunhão com Ele. Quer dizer, quando você sabe que uma pessoa tem comunhão com Ele, faz toda uma diferença. Quer dizer, por que uma pessoa faz a vontade da carne? Porque ela não está bem. Ela pode até estar bem religiosa, passa batido, mas ela sabe que ela não está fazendo a vontade que o Senhor quer que ela faça. Quer dizer, ela não está realizando aquele desejo do coração de Deus. Quer dizer, o Osman viveu todos esses anos, viveu quase 90. Será que ele teria vivido todo esse tempo se ele não tivesse feito a vontade de Deus? Né? Quantas pessoas você conhece que eram para viver mais, mas foram saindo da vontade de Deus, não foram reconhecendo que foi Deus que fez? Porque não adianta, né?
A hora que a coisa aperta, a pessoa diz que quer Deus. A hora que a coisa afrouxa, ela vai deixando Deus de lado. Aí que está o erro. A pessoa tem que querer Deus sempre. Olha em Jeremias capítulo 15. Eu vou falar de duas referências para você agora. 2 versículos que a gente vai ver e a gente já vai orar. Jeremias capítulo 15. Tem gente que se esconde das coisas de Deus. Como é que essa pessoa vai ser conhecida no mundo espiritual? Que jeito, né? Ela não tem se oferecido para Deus, né? Olha aí, ó, Jeremias 15, ó. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não seria a minha alma com esse povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Deus estava falando, o Senhor estava falando com Jeremias. A coisa estava tão séria que o Senhor disse, ainda que Moisés e Samuel chegassem diante de mim. Olha a moral que tinha esses dois aí, né? Quer dizer, você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, nem que o fulano venha aqui, mas não adianta. Fulano, como é que o Senhor falou isso aí? Porque ele tinha tanto Moisés como Samuel no coração dele. Falou, ainda que chegar o Moisés, ainda que viesse o Moisés, ainda que viesse o Samuel, porque foram duas pessoas que conseguiram entrar no mundo espiritual e fazer uma diferença. Quer dizer, pessoas que não viveram por viver, né? Porque o que vale nessa vida, pessoal, é o legado que a gente vai deixar. Quer dizer, por onde você passou, por onde você passa, o que vale é o legado, o que você está deixando. Quer dizer, eu estou falando de um mundo espiritual. O Jeremias estava lá intercedendo, o Jeremias queria uma mudança, o Jeremias queria uma transformação. Aí o Senhor disse para ele, ainda que Moisés e Samuel viessem. Poxa vida. Quer dizer, então os dois tinham uma moral com o Senhor. Quer dizer, eram conhecidos do Senhor. Quer dizer, você lembra quando os filhos de Seva foram expulsar os demônios? Eles olharam, viram que o apóstolo Paulo estava expulsando demônio, né? E olharam, chegaram lá, falaram, ó, eu esconjuro-vos pelo Cristo, né? Em nome de Cristo que Paulo prega. As palavras, elas se encaixam, mas as palavras no mundo espiritual, elas não resolvem. Só falar no mundo espiritual não resolve. O mundo espiritual é um mundo de atitude, é um mundo que nós precisamos ter atitude de pessoa de Deus. Você vê, aí foi lá expulsar os demônios olharam para os filhos de Seva, falaram assim, olha, Jesus nós conhecemos, Paulo nós sabemos quem é. Como é que o demônio sabe? O demônio tem que saber quem você é, irmão. A reunião de demônios ali, nós vamos derrubar o fulano. O que vai fazer? Coloca uma mulher na frente dele. O demônio vai falar, não adianta. Um monte de mulher já veio, ele não vai cair com mulher. Então coloca dinheiro, porque se colocar dinheiro ele cai. Já ofereceram um monte de coisa já, ela não cai, ela não vai. Os demônios têm que conhecer. Então oferece um prazer, uma bebida, um vício, quem sabe. O demônio tem que te conhecer. Já bati várias vezes naquela porta lá, eu quebrei a cara. Aí o outro vai dizer, deixa comigo, né? Deixa comigo que eu chego lá, através de um amigo, o amigo vai levar ele para beber. Sozinho ele não vai. Sozinha ela não vai, deixa comigo. Demônio, não, essa daí não, eu sei o jeito que ele gosta, eu sei o jeito que ela gosta. Não, o demônio falou, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês, quem vocês são? E deu um couro neles, saiu tudo correndo, nus, né? A Bíblia diz que saíram nus e correndo. Quer dizer, por quê? Quer dizer, então nós precisamos ser conhecidos por Deus,
Ô pastor, mas eu vou ser conhecido pelo diabo? Sim, ele tem que saber quem você é. Ele tem que saber que não tem acordo com você. Ele tem que saber. Quer dizer, se ele não saber, como é que vai fazer? Você vê quando o Senhor falou? Ele falou, ainda que Moisés e Samuel viessem falar. Você quer mais? Vamos terminar? Ezequiel. Outro profeta. Esses homens, irmãos, eles estavam intercedendo pelo povo. Jeremias é considerado o profeta que é conhecido como um profeta chorão. Não é porque ele chorava que não tinha dinheiro, chorava que não tinha saúde. Não, não. Ele chorava pelo povo. Ele intercedia pelo povo, um povo que estava de costas viradas para Deus. Ezequiel é conhecido como aquele que entrou na brecha. Quer dizer, havia uma brecha entre Deus e os homens, ele entrou naquele meio. Quer dizer, então são homens que fizeram uma diferença. Ezequiel 14, versículo 14. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Olha aí. O Senhor fala de mais 3 aqui, ó. Ainda que estivesse no meio Noé, Daniel e Jó. Poxa vida, eu não sei, eu creio que não há uma pessoa que não queira dizer assim, ó, eu quero estar no coração de Deus. Eu quero estar no coração de Deus. Tem gente que se preocupa em estar no coração do homem, né? Irmãos, ainda que você esteja no coração de um homem, o homem é limitado. Ainda que você esteja no coração de um amigo teu, de uma amiga, de um parente, só que o que resolve mesmo é estar no coração de Deus. É isso que resolve. Ainda que você tenha uma empresa, você está no coração do teu cliente. Ele é o teu cliente. Você tem uma empresa, você é um empregado, você é um funcionário, você está no coração do teu patrão. Isso é maravilhoso, porque se você está no coração do teu patrão, você vai ser o último a ser mandado embora. Mas não se alegra muito não, que se ele tiver que mandar você embora, ele vai te mandar. Você é o último, não é o único que não vai. Porque você está no coração do homem. Agora, se você estiver no coração de Deus, irmão, eu quero ver quem é que mexe com você. Eu quero ver. Eu quero ver. E se mexer, vai acontecer igual aconteceu quando Jesus, ele estava sendo preso, o Pedro pegou a espada, cortou a orelha do Malco, né, o soldado. Aí o que aconteceu? A orelha do soldado caiu no chão, Jesus pegou a orelha do soldado, fez o quê? Colocou no lugar. Quem está no coração de Deus, Deus coloca no lugar, pessoal. Pode ter certeza. Pastor, estão tentando me prejudicar. Se você estiver errado, você vai se dar mal, porque você está sendo hipócrita. Você está dizendo que estão tentando te prejudicar e você não tem culpa. Aí você vai se dar mal. Tem gente que eu acho até estranho, né? A pessoa vai por uma causa, faz-me justiça, Senhor. Não. Para você poder pedir justiça, você tem que estar muito bem, hein? Se eu fosse você, eu pedia misericórdia. Eu clamava pela misericórdia, porque com a misericórdia tem jeito para você. Agora, se você pediu justiça, tomara que você esteja bem certo do que você esteja falando, porque até hoje eu não conheci um ser humano que esteja tão certo assim, para ficar pedindo justiça toda hora, né? Eu não conheço ninguém assim. Quer dizer, se a pessoa chegar diante de Deus e falar com Deus, aí é diferente. Estar no coração de Deus, você vê, aqui ele fala, ó, ainda que, né, 3 homens, Noé, Daniel e Jó, lá foi Moisés e Samuel, lá na frente os demônios falam, nós sabemos quem é Paulo. Seja conhecido no mundo espiritual. Tem gente que é conhecido por todo mundo, é até aplaudido no mundo, né?
uma celebridade, quando a pessoa vai falar, todo mundo plá, 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 às vezes até ateu. No coração de Deus, ele é um nada. Você pode ter certeza. O dia que chegar lá diante de Jesus, Jesus vai olhar, pensou uma pessoa tão conhecida, todo mundo aplaudindo, o mundo todo chama de celebridade, que tem gente que até gostaria de ser, né? Poxa, se eu fosse famoso, Jesus vai olhar e dizer, eu não lhe conheço. E aí? Né? Eu não lhe conheço. Se Jesus não conhecer, meu irmão, vai tudo para o beleléu. Não vai adiantar nada o que nós estamos fazendo. O bom é ser conhecido dele, em nome de Jesus. Amém? Você pode ver, ali tinha Eliabe, Abinadab, vamos sentar todo mundo para comer. Tá. Estava todo mundo lá no coração do Jessé, que era o pai do Davi, né? Estava todo mundo lá no coração de Samuel, mas tinha um que estava no coração de Deus, que era o Davi. Quando está no coração de Deus, meu irmão, sabe o que Deus fala? Para tudo, porque tem alguém no meu coração que ainda não chegou. Pode estar aqui. Agora, quando está no coração de todo mundo, mas não está no coração de Deus, vira e mexe, a pessoa está sendo envergonhada, porque ela não consegue ainda estar no coração de Deus. O bom é estar no coração de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé para a gente orar.